Buenas gurizada, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso segundo assado no Ponto Certo. Estamos trazendo Diogo Parisotto para uma conversa sobre vendas, mercado, sobre a região, sobre Bento Gonçalves. Então fique ligado, dê seu comentário e seu like, que é muito importante para nós. Chega mais, Diogo, muito bem-vindo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá. Beleza, tudo certo. Fique à vontade. Vamos chegando aqui, então já começamos aqui o fogo, né? Então, preparar aqui a nossa base aqui, começando com um vinho Donguerino, né? Lá das 5 cepas, que o nosso sommelier Dudu nos separou aqui, Diogo. Então, já vou abrindo aqui com toda a delicadeza, destreza da... Mas aqui ele não abriu aqui, ó. O que ele deu aqui? É isso aí, depois ele vai editar a nossa sorte da... Vou pegar aqui, ó. Então, Diogão, muito bem-vindo ao assado. Um Donguerino. Valeu, muito obrigado. Nosso apoiador, os 5 cepas aqui, nos enviou 70% Cabernet Franc e 30% Merlot. Então, saúde. Saúde. Valeu. Bom, Diogo, nós vamos começando. Me conta um pouco aí da tua trajetória, né, como é que foi que esperou vir para a construção, um pouco da história familiar também, como é que foi pressionado, como é que foi uma escolha assim de tua, assim, pessoal, como é que foi? Cara, então, a gente trabalha aqui eu trabalho numa empresa familiar, né, que é a Parisotto Empreendimentos. E meu pai sempre foi do ramo, né, da construção. Meu pai, se tu pegar, acho que toda a trajetória de vida dele, ele deve ter, sei lá, 50 anos aí de trajetória de vida aí dentro da construção. Então, sempre foi muito natural isso dentro da família, né? Então a gente acabou convivendo com isso, vivendo todo esse mundo da construção. Claro, outras épocas diferentes, então acompanhava... meio que aconteceu naturalmente isso, né? Eu vou dizer assim, confesso que para mim, pelo menos, eu nunca imaginei assim entrar na construção civil. Até pensava, tinha muito interesse em fazer arquitetura, alguma coisa assim, queria ir mais no ramo de projetos, tu fez a formação em administração? Em administração, administração de empresas. E minha irmã, ela se formou em engenharia civil. E, cara, e as coisas foram acontecendo assim naturalmente, né? Muito, não foi por pressão, né? Realmente foi assim através do convívio, do gosto que se pega das coisas, de como a gente via as coisas acontecendo, e foi naturalmente. Acompanhava teu pai desde pequeno em obra, sim, assim, sábado e de tarde vamos passear de manhã, vamos passear na obra. E o meu pai, assim, ele sempre... Ele começou como pedreiro, né? Meu pai, ele tinha uma construtora antigamente, com outros sócios, e eles construíam, enfim. Mas a vida dele começou como pedreiro mesmo. Ele veio lá de natural de Pinto Bandeira, e depois que ele começou a fazer, que ele se juntou com outro sócio, que criou a construtora, e depois sim começou os empreendimentos. Mas antes, assim, sempre foi uma origem muito humilde, assim, né? Toda a minha família, enfim. E as coisas foram acontecendo, né? E aos poucos ia acompanhando a obra, fazendo serviço, né? Escritório. É diferente, assim, né? Porque a minha experiência que eu tenho com construção foi sempre eu indo atrás, né? E eu vejo que quem começa na família é diferente, né? Porque tu já tem 15, 20 anos de experiência a mais, né? Só por acompanhar, por escutar. Tinha o Igrejinha, da Irmãos Kuntz, lá de Igrejinha, um abraço, Igrejinha, amigo meu. E, cara, eu tinha uma dificuldade enorme, assim, para saber, né? Os termos, termologias,
tubo, joelho de 40, joelho de 45, eu não conseguia entender, eu tinha pavor assim quando eu escutava. E deve ser muito legal ter essa iniciação assim, né, com o pai em casa, né? Sim, ver crescer a empresa, né, ter essa história, né, toda, vivenciar, né? Sim, é bem natural, assim, foi uma transição natural, porque é bem isso aí, né? A gente convivia com isso e acabava ficando natural, as terminologias, os conceitos, o tipo de obras, materiais, as dor de cabeça também. Então foi tudo muito natural, assim, e eu comecei na empresa, eu devia ter acho que uns 17 anos por aí. E, cara, estou aí até hoje, cara. Então, estou ali praticamente aí há quase 30 anos aí dentro da empresa, né, convivendo desde o início, passando por muitas dificuldades também nesse período e aprendendo muito, acima de tudo, né? A gente aprende muito com as coisas, o mundo muda muito, o mercado muda muito. O mercado, ele teve um momento assim que eu vejo que ele estava muito estático e de um determinado período para cá ele teve uma mudança muito rápida, assim, as exigências foram muito maiores, as cobranças, né? As leis trabalhistas. Exatamente, né? A exigência, o cliente ele tem mais informação hoje. A informação é para todos, né? Mas antigamente não existia tanto. Então o nível de exigência, de cobrança seria muito maior do que era antigamente, né? Então, antigamente era, vamos dizer assim, comparado com hoje, é até mais fácil construir, por mais que se tenha menos tecnologia, que se tivesse menos tecnologia naquela época, que era muito mais braçal. Sim. Hoje nós temos outros problemas que não se tinham naquela época, né? Então só mudam de cenários as coisas, né? A velocidade das mudanças, né? Às vezes elas atrapalham e ajudam também, então são os desafios do dia a dia, né? Que a gente vai se adaptando, e é legal também que teu pai participa ainda, né? No dia a dia, então deve ser a experiência, né? Entender como é que mudou, como é que não mudou, né? E aí tem essa transição, assim, porque quando ele começou, ele sempre trabalhou de um jeito, né? E depois tem essa transição que daí a empresa é uma empresa familiar, eu e minha irmã, né, a Graziella. Então a gente tem um momento de transição que vem essa administração, ela começa a mudar. E então é uma mudança assim que ela desafio, não é um desafio, não é tão fácil, né? Porque 60%, né? 40%, se eu não me engano, ou 30% conseguem ter a sucessão, né, das famílias hoje. Então é muito difícil, e também ter o engajamento, né, de querer, de participar, ser natural, né, não ser forçado, porque forçado tu vai ficar 2, 3 anos e não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai sair, né? Então essa transição, assim, a empresa ser familiar também parece ser mais fácil, mas nem sempre é mais fácil. No domingo tem a conta. Tu tem os problemas, familiares que às vezes tu não teria, né, se tu não tivesse uma empresa familiar, né? Então vai descansar, vai estar esperando, e aí vem um comentário, e aí como é que é? É meio que constante, né? Tu vive esse ambiente de uma forma meio constante, inclusive nos finais de semana, né? Então, fazer aqui o nosso apoiador, o Prosciutto Butelli, enquanto não fica pronto ainda, né? A gente já está um tempo aqui só conversando, então vamos comer um pouquinho aqui. O nosso apoiador Prosciutto Butelli aqui, lá, charcuteria, 12 meses de guarda aqui, em Garibaldi, pertinho da van, qualquer coisa só pegar o meu desconto, mas não tem desconto, tô brincando, mas um excelente produto aqui de excelente qualidade. Conhece o Prosciutto Butelli? Conheço. Então vamos experimentar aqui Sempre trago o prosciutto porque assim, né? Vai que não dá certo, assado, né? Do cara tem Nós estava conversando aqui com o Diogo também anteriormente, né? Diogo, o que tu acha aí de Bento Gonçalves, né? Do futuro, das visões aí que a gente é um polo moveleiro muito forte, né? Já conhecido internacionalmente, polo turístico também a gente vem se destacando, e o nosso ramo da construção às vezes ele fica no terceiro escalão, né? E a gente fica pensando como o poder público, a iniciativa privada poderia nos ajudar ou destravar, né? Muitas vezes só não interferindo, né? Obviamente com o plano diretor dentro das regras, né? Mas eu gostaria de saber um pouco assim a tua visão de futuro, o que tu acha que poderia melhorar, o que a gente está no caminho também, né, considerando que tem o prazo de
de aprendizado do município também, né, com essas questões de que a construção civil tem que andar em paralelo, né, para não ter um risco também, né, o Vale dos Vinhedos, né, as paisagens, né, que o mundo inteiro vem para cá para conhecer, mas também a cidade ela tem que atender a esse público que chega e quer conforto, né, quer instalações adequadas, quer uma mobilidade urbana, né, compatível com o que a gente entrega no turismo. Então, eu gostaria dessa tua visão assim macro e quem vem acompanhando já há 30 anos, né, essa evolução. Bento, assim, ele tem realmente uma cidade que ela é um polo muito interessante, né? E eu vejo isso, eu acho que todo mundo viveu isso, principalmente na pandemia. Quem passou pela pandemia, que não se sabia, era uma caixinha de surpresa, todo mundo achava que ia acabar o mundo amanhã. E Bento, assim, a gente acompanhava todas as notícias do mundo, assim, do Rio Grande do Sul, principalmente, enfim, do que estava acontecendo em relação à economia, mercado. E, cara, era uma incerteza gigantesca. E Bento aqui, em particular, virou um reduto, parecia, né, que nós estávamos vivendo numa bolha, né? E o mercado reagiu muito bem aqui, né? E eu acho que muito bem por conta das características. Então, e eu acho que é bem em cima daquilo que tu falaste. Bento ela é um polo moveleiro muito forte, ele tem um polo industrial muito forte também, né? Gastronômico, né? Gastronômico. A parte turística também ela é uma parte muito interessante, porque é muito pujante aqui o município. Então, o que eu quero dizer é que o município ele não é concentrado apenas num polo, por exemplo, metal mecânico como Caxias, que ele fica muito dependente. Então, aqui a gente tem uma diversidade de setores que eles acabam complementando, quando um não vai muito bem, o outro equilibra. Então, nós temos uma característica como cidade fantástica, que foi construída ao longo do tempo e realmente aí a construção civil ela entra nisso e aí eu realmente penso que ela evoluiu muito do que já foi, né? Principalmente em relação ao plano diretor, houve umas mudanças muito interessantes que abriu muito o mercado, mudou o foco, mudou a maneira de enxergar Bento, tanto que Bento uma vez não se tinha tantas empresas de fora, hoje a gente vê muitas empresas aqui da área da construção de fora, porque entendem que é um mercado pujante, mas penso que nós estamos muito limitados ainda em relação a ter uma perspectiva futura de crescimento, de permanecer em Bento como setor, né? De olhar Bento como outras cidades. Agora está muito em ascensão, né? Qualquer cidade de Santa Catarina, pegar Gramado, Canela, enfim, cidades que são mais visíveis. Acho que aqui sim cabe um esforço por meio das entidades empresariais que já fazem isso, por exemplo, a Ascom, que eu já faço parte há muito tempo, tenho um engajamento muito forte em relação a isso, mas faz parte aqui de um esforço maior para que se olhe com maior carinho para o setor, porque o setor aqui, o município, ele o setor da construção civil, principalmente no sentido do mercado imobiliário, né, de construção, de incorporação, acho que vamos falar assim que aí fica melhor. Ele depende muito do que o plano diretor, para onde o plano diretor ele te leva, né? E hoje nós estamos muito limitados em áreas em relação ao que pode ser explorado. E essas áreas, vamos esperar um pouquinho, cara. E essas áreas aí que a gente tem hoje disponíveis, elas são pequenas e muito concentradas. E aí o que acontece? O nosso relevo, nossa topografia não ajuda. Sim. E acaba se concentrando poucas áreas livres e nos mesmos lugares. E aí o que acontece? Acontece uma supervalorização dessas áreas. E aí E os gringos não gostam de vender, né? Aí sobe o preço, vai mantendo, é complicado. E aí o que eu vejo assim como futuro, né? O plano diretor ele tem que mudar consideravelmente no sentido na questão da verticalização. Flexibilização também, isso é fundamental. Hoje o plano diretor ele te empurra para um subsolo enterrado, numa região que tem uma topografia horrível, uma umidade, um solo horrível que é pura rocha, então tu tem um custo gigantesco perto de qualquer outro município, né, que seja teu concorrente,
e ao mesmo tempo tu é limitado pela altura e ainda assim por índice construtivo para muitas vezes chegar nesse potencial máximo do terreno. Então eu vejo que se não houver uma atenção nesse sentido de facilitar, no sentido de dar mais oportunidades para quem vai construir, de explorar mais o empreendimento, eu acho que num futuro curto a gente vai ter assim uma debandada aí de empreendedores para outros municípios, porque eu acho que não se sustenta pelo valor dos terrenos, principalmente, que são vendidos aqui, não justifica o investimento. No momento que tu fizer essa comparação com outros municípios, sim, tu vai entender que ou se muda, ou se não, o setor vai começar a gente vê que mudar. Bento, assim, né, as construtoras, elas têm um crescimento e acabam estagnando, né? Pelo menos eu vejo, assim, no período que eu tô aqui, uns 20 anos, que, né, uma vez era 13 empreendimentos, né, geralmente as maiores construíam, e aí tu vê que reduziu e não voltou a ser como era, né? Também pela velocidade, por mais que a construção, né, tenha a demanda natural, poderia ter uma demanda também do pessoal querer vir morar, que eu vejo comparando com Gramado. Perfeito. Né? Perfeito. Falta aquele morador que veio de fora, né? O turista, que o pessoal brinca, meio turista de Bento, né? É poucas, mas o que traz mesmo são os outros polos, né? Sim. Empresários, diretores, sim, as transições das empresas, sucessões, né? A gente que trabalha muito com locação também, a quantidade de gente que vem de fora trabalhar e quer empreendimentos que nem esse aqui, né, o Aquila aqui que a gente está hoje fazendo assado, né, belíssimo empreendimento, quer morar num prédio novo, né, e a gente tem hoje em Bento, uma cidade de 100 mil habitantes, né, poucos empreendimentos nesse padrão, né, considerado aos grandes centros, mas a gente tem uma demanda muito grande, né, então a facilidade, né, que a gente tem para incorporar e fazer se tivesse mais uma facilidade, né, no sentido de projeto, né, de qualidade espacial, que muito se fala em plano diretor, né, mas tipo de fato, né, dá liberdade, quero construir 20 andares, um exemplo. Não quero ir na Planalto, tudo bem. Tá, mas aonde que poderia? Né, qual que é o tamanho de terreno ideal para 20 pavimentos? Porque senão tu densifica muito o centro ali, né, densifica muito essa região e aí tu vai fazer um prédio grande do lado de um pequeno ou do lado de uma casa, não é legal, né? Então, a verticalização, ela vem nesse sentido, em áreas que poderiam ter um crescimento maior, né? E mudando um pouco de assunto, vamos pulando, né? Eu tava pensando aqui, né, na nossa conversa, o churrasco de obra. Né, já que a gente tá num assado aqui, é diferente para ti? Como é que é? Eu digo que é que nem milho de praia, né? O churrasco de obra não tem igual o gostinho, né, de quando é feito na obra, ele é diferente para ti também? Olha, eu acho que digamos, talvez uma das melhores coisas que a gente pode fazer, né? Esse convívio, essas coisas assim, feita de forma informal, assim, né? Um churrasco na obra, assim, lá convivendo com quem trabalha, com os pedreiros, com aquela carne. O pessoal normalmente como eles fazem muito esforço físico, eles comem mais, então eles dão mais valor do que a gente, né? Mas tem um valor, tem um gosto diferente porque é muito raiz, né? É muito raiz. Então acho que é uma das coisas assim que é cultural, né, de obra, que qualquer obra, né, tem um churrasquinho improvisado, né, 3, 4 tijolos já sai uma churrasqueira, né? Sem churrasco a obra não anda, né? Eu digo, os caras tô com a obra parada, faz churrasco e que... É isso aí, não, o pessoal gosta. E também, assim, falando um pouco, né, desse convívio, né, que graças a Deus eu tive a oportunidade de construir também e vivenciar, né, porque é completamente diferente para quem está de fora ver de dentro, né, o construtor, assim, né, e uma coisa que eu vejo, assim, que é a união, né, que nem de fazer o churrasco junto, de pertencimento, e aí a gente lembra que são pessoas, né, uma obra dura, nós estávamos conversando aqui, 5 anos. É 5 anos, então ele vai chegar um dia triste, o pedreiro, né, o cara do porcelanato não vai estar feliz, vai entortar e as pessoas que quando estão comprando acham que é uma indústria, né? E são pessoas, é artesanal,
a obra em cima é gratificante ver, né? Pronto, assim, lindo, maravilhoso. Então eu gostaria que tu comentasse um pouco assim, né? Porque o capital humano e hoje a dificuldade de mão de obra, né? Para contratar, enfim, né? Treinar, se especializar e o cliente também entender que é artesanal, né? É uma coisa de tijolo por tijolo ainda aqui na nossa região, né? De fato, o setor da incorporação, ele é muito artesanal ainda perto dos setores. Houve um avanço tecnológico em vários assim, setores, várias partes daqui da construção. Se utiliza daquilo que se pode, mas ainda a mão de obra ela predomina muito na execução. E realmente assim, né, é um período muito longo assim para nós incorporadores, assim, tu pensar desde quando tu busca um terreno, tu fecha o terreno, tu faz o projeto, aprova, tu vai lançar uns 2 anos já foi aí, já né? foi 2 anos ali na brincadeira. E daí, dependendo da obra, isso é uma obra que às vezes, dependendo do ciclo total, vai de 5 ou 6 anos, se for uma obra um pouquinho maior. Então, para nós, assim, como empreendedores, é sempre um desafio, porque tu pensa que tu tá fazendo um empreendimento para entregar botando dinheiro na frente, sempre botando dinheiro na frente, acreditando que vai dar certo, algo que é um produto que tu viabiliza ele, tu faz a viabilidade econômica nesse momento, considerando que vai dar todo certo a economia. Vai chegar uma pandemia, uma enchente aí. E aí só quem passou para saber, né? Então são desafios que tu passa, a incerteza, né? As incertezas que te fazem, assim, às vezes até se questionar, né? Muitas vezes, né? Vou lançar um próximo empreendimento, vou segurar as eleições, antes, depois. Então, é um setor assim que ele tem uma complexidade muito grande. Tu precisa de uma bola de cristal, né? Se tu não tem uma bola de cristal, tu... né? E o setor realmente, né? Ele é muito artesanal, a gente é diferente, eu sempre brinco assim, ó, tu vai comprar um parafuso não deu certo, tu troca, o outro deu, acabou. Sim. Né? Eu comparo muito com o carro, né? Carro, cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, tu tem que fazer uma revisão, né? No prédio, o custo de manutenção predial, né? Muitas vezes o cara comprou um apartamento, por mais que seja um bem durável de 50 anos, 100 anos, né? Geralmente é o tempo de vida útil, e não quer gastar nada, né? Porque comprei e agora não quero gastar. E não é assim, né? Tem que ter a questão da manutenção periódica, né? Sim. Evoluiu muito isso aí, né? Mudou bastante. Acho que o pessoal amadureceu, né? Que tem que gastar para manter o bem, né? Custa muito, realmente, né? É um valor agregado muito alto, mas tem que manter aquele valor agregado alto, tem que manter, né? É custoso, mas é necessário, né? Isso que tu falou, o exemplo do carro é fantástico, porque o carro já é culturalmente, as pessoas já entendem por robô isso, ainda, né? São feitos por robôs. E a gente já entende que isso é necessário, só que no empreendimento, às vezes, né, quantas vezes o valor maior do que um carro tu tem num apartamento, né, no empreendimento, e ele tem que ter uma manutenção também, né, como qualquer outro produto, para ter uma vida longa melhor, né? E isso acho que tem evoluído bastante, acho que eu vejo assim, as administradoras, economia, os próprios clientes, já existe um consenso maior sobre isso, apesar que ainda existe um período de evolução, mas isso tem sido trabalhado e eu acredito que para o futuro isso tende, assim, a gente sempre melhorar nesse quesito, né? E de fato, assim, a gente lida com mão de obra. Mão de obra é um ser humano, como tu dissesse, tá suscetível ao erro, né? Um robô fazer uma peça, dificilmente vai ter um problema, risco, né? Agora, quando tu envolve mão de obra, nem sempre como tu gostaria vai acontecer. E então a construção ela te gera às vezes pós-obra, né, que é normal do setor. Sim, porque a gente lida com seres humanos e nem tudo tu consegue verificar, né? A Letícia Zanesco diz, eu fiz a casa, né, entreguei para o cliente lá e deu um problema, enfim, né, acontece, né? É isso, né? A casa tem a goteira, né? Tem a manutenção, tem o dia a dia da casa, que muitas vezes quem está comprando pela primeira vez acha que não vai ter o ajuste, né? Então tem que entender esse jogo de cintura que vai acontecer. A obra também, no jargão, né? Tem que assentar, né? Vai trabalhar. Então isso é uma estrutura normal que na nossa
Bento Gonçalves, né? A gente tá hoje aqui a 20 graus, de noite vai a 5, de manhã tá 25, de tarde a oscilação térmica que a gente tá, é um frio europeu e um calor baiano. Influencia diretamente nos materiais. É difícil, né? Então, com o tempo das obras, né? Essa questão aí é uma questão que, se tu pegar no Brasil inteiro, qualquer incorporadora no Brasil inteiro, quando tu vai rodar a viabilidade econômica de uma obra, tu já tem que considerar um percentual de pós-obra. Por quê? Porque a gente lida com pessoas. A gente lida com pessoas e não são máquinas, né? Por enquanto, pelo menos, né, a gente está nessa... A gente depende muito das pessoas. E enquanto a gente depende de pessoas, elas são suscetíveis a acertar como errar. Então, pode não parecer, né, para quem não está no ramo, mas é algo natural em proporções maiores ou menores em qualquer empreendimento. Eu digo assim, né, é o bom senso de entender que é feito por pessoas, né? Então às vezes a gente quer fazer no prazo, mas depende de um terceiro, né? Aí a gente liga, calma que vai mandar um encanador, vai resolver, mas eu preciso agora, cara, não é... A gente adoraria ter, né, um encanador ou um eletricista, mas o bom senso ali de entender que vai ser resolvido no momento, né? Claro que a gente sempre tenta antecipar, né? Mas é natural. Vamos falar um pouco aí do teu tempo livre, jogar um pouco mais da pessoa. A construtora a gente conhece né? No teu tempo livre da tua família, o que tu gosta de fazer no teu tempo livre, assim, lazer, pescar, ficar com a tua filha, que tu comentasse, como é que é? Cara, então... Teu desopilar, assim, zerar... Sabe que depois que tu tem filho, assim, tu vive pela família, né? Isso é uma coisa... Tu agora tá com os filhos, tô começando o segundo. Nessa... Então a gente muda completamente, né? E a gente acaba realmente mudando, e eu vejo que é uma mudança para melhor sempre, né? Graças a Deus, né? E a gente amadurece também, a gente aprende. E eu tenho 2 filhos, né? Então sou casado com a minha esposa, a Paula Giordani. Ela tem uma agência de marketing e comunicação. E eu tenho 2 filhos, o Pedro, de 5 anos, e a Liz, de 7 anos, vai fazer 8 agora. Então a gente vive a vida literalmente por eles, né? E quando antes de ter filhos, a gente tinha mais, eu pelo menos eu me lembro, tinha mais liberdade, né? Agora o cara entende. Ele jogava pai, futebol, né? Ia jogar tênis, jogar paddle, fazia um pouco de tudo, corria, e aí, né, a vida dá um tombo, né? Digamos, as prioridades mudam e a gente vai vivendo assim a vida junto com os filhos, e a gente vai se acostumando, gostando, né? E a gente fica revivendo, né? E a gente fica mais caseiro, né? É isso que eu queria chegar, né? A gente acaba ficando mais caseiro, vivendo mais a vida de casa. E a vida, assim, quando tu não tem... falo por mim, pelo menos, se tinha um monte de amigos, né? E tu continua tendo os amigos, mas com quem tu convive apenas com poucos, né? Porque são as pessoas que estão mais próximas de ti, né, que viveram mais junto à tua vida, os conselheiros. Né? Então a vida vai te levando para caminhos, né, às vezes assim, naturais, mas porque a vida ela te molda para isso, né? E aí eu gostava muito de pescar, já não faço mais, né? Mas eu digo, tem que ter o tempo, né? A gente tem que conseguir, claro, com o tempo, mas brigar por esses tempos de liberdade, porque é muito estressante, né? Então tem que ter esse desopilar. Hoje o celular, né? Hoje a gente tá gravando esse conteúdo maravilhoso para vocês em casa ali que estão nos assistindo, né? Dá trabalho, então tu fica conectado e tu desconecta e tu conecta, então é muito mais rápido a informação, né? Eu vejo que o nosso setor, assim... A ansiedade, que eu digo, né? A ansiedade de querer fazer, de lançar um empreendimento, de entregar, da oportunidade nesse mundo... dinâmico, que é hoje em dia, leva isso para casa, né? Vai junto, tu não consegue separar as coisas. Eu, pelo menos, não consigo, né? Eu sou um pouco ansioso também em relação a isso, eu sempre muito preocupado com as coisas, então isso acaba, né? Tu acaba levando isso para casa e eu não consigo separar muito, eu falo, pelo menos, né? Tenho um pouco de dificuldade. E aí o nosso ambiente de trabalho é um ambiente muito, assim...
bastante cobrança, de bastante responsabilidade. Não tem hora, né? A goteira, o vazamento, ele não diz quando ele vai, né? Exato. Quando chove, fica nervoso também, sempre. Sempre uma pulguinha atrás da orelha. O cara olha assim, tempo ruim, o cara né? Não dorme, né? E assim, acompanhando a previsão do tempo. Né? E é isso aí, então a gente acaba, eu pelo menos eu gostava muito de correr, de andar de bike e tal, acaba assim, prioridades, um pouquinho, né? E momentos que se a gente não vai estar presente, vai passar e não vai voltar, né? Então fica sempre aquela... Tem. Às vezes a gente sai assim, quando a gente fica um dia sem a família, tipo, parece que já sente falta, né? Cadê o guria, a bagunça organizada, né? Uma pergunta assim, né? Vamos lá. Se tu não tivesse ido para construção civil, o que tu acha que tu teria ido, assim, se fosse uma outra? Tu falou arquitetura, administração, mas fora essa, assim, eu acho que eu teria ido, assim, uma coisa que eu sempre... eu acho que dentro das áreas, assim, eu acho que a arquitetura sempre foi algo que eu tive muito interesse em fazer, e eu provavelmente teria saído, buscado outros mercados, não teria ficado em Bento, provavelmente, né? Mas eu sempre, assim, pelo menos quando eu era novo, assim, eu sempre gostei muito de esportes, assim, né? Comentasse do vôlei, do vôlei, do jogou os guri aí do dentinho, magrinho aí, falou que ganhava de todo mundo. Então teve a época do vôlei, assim, que é uma época de adolescência, né, que eu me envolvia muito, acho que desde quando eu comecei o vôlei, acho que quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, não me lembro, fiquei até uns 16, 17 jogando, enfim, como eu estava aqui em Bento, né, fazendo faculdade aqui, então, né, acabei esticando um pouco mais. E tem aquele momento de ilusão, né, que tu é novo, que tu imagina que tu vai jogar, tu vai ser profissional, mas daí depois tu tem o estalo, né? O estalo que diz assim, peraí, a vida é outra, né? E aí eu sempre dizia assim, né, pensava comigo, cara, ou tu não é bom, tu é muito bom, ou tu vai para outro ramo, né? E é bem isso aí, né? Ser bom de dedicação, né? e querer, né? Se querer muito aí do esporte. Eu poderia ter jogado no Grêmio, no Inter, né? Mas não deu. Quis fazer engenharia aí. Né? Deu errado, Não deu errado, né? Mas meu não tinha feito assado pro pai, né? O pai tinha jogado no esportivo e tal, e o Cuca jogava muito bem bola, né? E meu pai, não, os filhos não vão jogar nada, vai estudar e vai trabalhar, né? Não entende? Então a gente vive assim, né? A vida. Eu também gostava muito, uma época... eu gostava muito de tênis. O tênis tá voltando aí, ó. O João Fonseca, né? Os secadores aí, ó, quartas de final. Vamos ver se agora ele vai voltar aí com tudo, né? O tênis tá em alta, né? Tá em alta. Eu sempre gostei muito de tênis e aqui, e às vezes porque tu está assim numa cidade que não te dá oportunidade, né? Se tu tivesse, por exemplo, em Porto Alegre, lá tem uma cultura, por exemplo, de tênis muito mais natural do que aqui, né? Aqui, para tu achar uma quadra, duas, já é diferente, o professor aqui, o Sanches, acho que foi um dos pioneiros aqui, vinha de fora, né? De fora. Vinha de fora agora. E o pádel aí tá muito forte também, né? Bem forte. Bergamini aí, então, tipo, que lá em 90, quando começou o padoano aí, e agora tem uma gurizada, campeã mundial, jogando, né? Então... Sim, tem a Fernanda ali, Fernanda aí, a Arbazua, né? Então, fenômeno aí, né? Dois, né? Masculino e feminino, né? Isso que é muito legal, né? Os dois jogando de ponta aí. Tem agora tem um outro esporte agora, pique-pack, não tem também? Agora tá começando de raquete aí, tipo o beach tênis, tá uma febre mundial aí, ó. Mas sabe que dessa época do vôlei, assim, a gente tem várias, assim, lembranças boas, porque daí as amizades que se fazem, no fim fica as amizades, né? Então, os amigos, o Dentinho, o Magrinho, né? Todos os apelidos, né? Que eram do vôlei, o Tite, né? Freud, e tantos outros. Louveira, meu Deus, Galina, e assim vai, né? Então, essas são as amizades que tu leva pra vida, né? Então, são fases, né? Que tem que aproveitar, né? O esporte, assim, ele ensina muito, né? Como a gente dissesse, que sempre praticou, eu também pratiquei, sempre competição, né? A pressão, claro que no nível menor do que um profissional, obviamente, mas
né? O esporte tem isso, né? De tu perder e continuar, né? A persistência, perder e continuar. Não, perdi, mas joguei melhor do que no outro campeonato. Perdi, mas evoluí. Né? E a vida é isso aí, né? Os empreendimentos são assim, a gente aprende também, né? Refaz, mantém o que é bom, e aí vai vendo as melhorias aqui, ó. Aqui tá saindo já, ó. Vamos bem passada ou uma passada aqui, ó. Eu tô pelo chefe aí. Agora que largou Eu tô pelo chefe. Largou a responsa. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, ó, tá mais fininha dessa vez, ó. Lá no açougue dos amigos, lá a carne sempre top. Dessa vez, ó, vou cortar um pouquinho mais fina, né? Que, senão eu vou esquecer lá. Do pai lá, eu fiz o primeiro, né? A costela foi embora, né? Não deu depois. Agora eu tô mais esperto aqui. Vai pegando, vai aprendendo aqui, ó. Manusear, porque aqui não tem, né? Não tem ensaio, né? Chega e faz, né? Certo. Não tem, se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não vai dar certo. Tem que comer igual, né? É isso aí, né? Aqui vai estar no pontinho menos aqui, vamos ver. Vamos largando aos poucos aqui, ó. A carninha aqui, ó. Vamos ver como é que tá isso aqui. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui de novo deu... Como diz o cara agora, hoje em dia deu green, né? Agora foi a carne ou foi o assador aí? É o... Como é que é? Aqui é o combo? Aqui é o combo, né? Agora eu trouxe o garfinho, fico assando na grelha aqui, né? Tava conversando, tu prefere grelha ou espeto? Assar no dia a dia aí da família. A grelha é muito mais prática, né? Começa a assar com a grelha assim, tu dificilmente bota no espeto, né? O espeto, eu vejo assim, só se for uma carne muito grossa, né? E aí sim, daí ela tem o tempo dela vai assando, mas se não na grelha, assim, ela é fantástica. Né? Eu gosto muito da costela, assim, quando faz a mais grossa, assim, no espeto ela cruzada. Né? Aprendi com o pessoal, o cara lá, cruza ela que a gordura não sai, né? Não me pergunta por quê, mas eu... E os corretores, me vão falar um pouco dessa classe tão amada aí, né? Pelos construtores, né? A gente sempre está evoluindo, né? Junto com o mercado. Eu tive do lado da construção e do lado da corretagem, posso dizer que é difícil, né? Como todas as profissões, tem os que a gente se dá melhor, os que a gente né, tem afinidade, que acaba trazendo mais negócios, né? Claro. Uns que se empenham mais que os outros, obviamente, vão acabar performando, né? Porque tem aquela visão que a corretagem é fácil, né? E a gente sabe que não, que é muito... É muito trabalho, né? Resiliência, né? Que é venda e fluxo de caixa da construtora, tem que estar alinhado com o corretor ali, e essa parceria tem que ser muito importante, né? Como é que é com a Parisotto aí essa visão de vocês aí? Que vem evoluindo bastante. Acho que sim. Né? As apresentações. Que sim. O corretor, assim, eu sempre digo, né? Mudou muito, né? O mercado mudou muito. O mercado está muito mais profissional do que era antigamente, então as exigências sempre vão aumentando e eu penso assim que o mercado ele evoluiu bastante, né? O mercado imobiliário ele se aperfeiçoou bastante e eu sempre digo assim que o corretor é o nosso primeiro cliente. Tem que comprar a ideia, né? E nosso primeiro cliente é o corretor. Depois do corretor, ele vai realmente para o cliente final, mas o corretor que tem que comprar a ideia, exatamente, né? Então, veja bem, a gente, diferente, né? Eu gosto sempre de comparar, diferente às vezes de uma fábrica de imóveis, uma indústria, qualquer tipo de indústria que tu tem 1, 2 representantes, às vezes um só representante, e é aquela pessoa lá que tu sabe que ela vai vestir a camisa porque ela depende daquilo, né? O nosso mercado é um mercado muito mais aberto, né? Se eu não me engano, nós temos mais de 1.000 corretores, com certeza.
não vou arriscar dizer um número, porque eu não tenho esse número certo, mas é mais de 1.000. Acho que imobiliárias é umas 300 imobiliárias. Então. Na Assis Brasil, umas 150 tá lá. Tá lá. Agora no Olavo Bilac também. Também. Também ali mais ou menos, inbox ali. Inbox, né? Isso aí. E, então, é algo complicado no sentido assim que tu gostaria de agradar todo mundo, mas é impossível, né? E a gente vive numa cidade que não tem uma pujança tão grande, né, em relação ao mercado quanto outras cidades, por exemplo, em Santa Catarina, cidades mais pujantes. Às vezes quando tu compara, mundo de fora, né? E às vezes quando tu compara o número de corretores que tem aqui com cidades que tem digamos, um VGV de vendas astronômico, tu percebe que a gente não está tão longe assim em relação ao número de corretores. Então nós temos um mercado que tem bastante corretores, acho que os corretores estão muito mais preparados do que eram antigamente, e a relação com os corretores ela sempre foi muito boa, né? Mas sempre pode ser melhorada, né? Então a empresa também está buscando também sempre melhorar esse relacionamento, vai evoluindo, melhorar essa parceria. Agora nos próximos empreendimentos a gente tem algo novo aí para apresentar, para puxar com uma estratégia, para atrair, para fazer com que o corretor também entenda o nosso lado, que esteja do nosso lado. O mercado de Santa Catarina, né, ele é muito interessante, que claro, né, a gente está evoluindo no mercado imobiliário, né, e é muita parceria, né, corretor, parceiro com corretor nos Estados Unidos também, cada um tem o seu corretor, né, Sim. porque hoje é muito técnico, né? A obra, a qualidade, conseguir passar todos os diferenciais que tem na construtora. É difícil. Né? Não é só, vem aqui ver o apartamento, né? Não, tem que passar, né? Quanto custa, né? Exato. Alguns detalhes que a gente vê de acabamento, de esquadrias, principalmente, né? É bem isso aí. E eu acho questão de manutenção que nós tínhamos dito que tu não vê no primeiro ano, tu vai ver daqui a 15 anos, né? Ao longo do tempo. E aí eu acho que é bem isso aí que tu falasse, assim, qual corretor que performa, que tem uma performance melhor? É aquele que vai se focar no produto mais do que um outro, que ele vai estar mais preparado do que um outro. Ele entende mais, né? É sempre o foco, né? É sempre o foco. E eu vejo assim que um dos grandes problemas do mercado, isso é o mercado de maneira geral, né? Que o corretor, a imobiliária, assim, mas mais o corretor, assim, ele quer abraçar o mundo. E aí tu não te foca em nada. Vai sempre no lançamento, e aí, né? Então, assim, a gente cansa de ver isso, né? Às vezes, corretores, assim, que teriam um potencial gigante de estar lá vendendo e tal, mas por focar em tudo, às vezes tu não consegue performar em nada. Então, isso é um grande desafio, assim, do mercado. E a gente sabe que o foco do lançamento, quando tu lança, é aquele momento, né? É aquele momento que tu tem que botar energia da empresa, da incorporadora, das imobiliárias, porque depois essa seta ela muda muito rápido, né? Ela muda muito, e é normal, é natural do mercado. Então tu tem que botar um foco muito grande no início, né? Muito grande no início. O que eu vejo assim que a gente tem, falando em relação à cultura, né? Uma cultura de mercado, assim, é como a gente é cidade pequena, né? A gente vive em cidade pequena, as pessoas conhecem a gente é vai conhecido, direto, né? Vai direto, e a gente está com uma política muito clara, assim, de não vender direto. Porque o mercado te obriga a ir por esse caminho, né? E valoriza quem está correndo sempre atrás, né? Exatamente. A via de mão dupla, exatamente. Né? Porque vai ter a época da alta e a época da baixa, exatamente. Né? E quando vem a colheita tem que estar ali, né? Exatamente. E o que a gente percebe, né? Que às vezes a gente recebe clientes que nos ligam e digam assim, olha, tu tem um corretor? Não tenho. Não, então tu, né, busca o teu corretor de preferência. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas entendem isso como um não, né? Que tu não quer vender muitas vezes, o cliente final, né? Então essa cultura de mercado ainda não se... Diferente de Porto Alegre, por exemplo, tu vai ver que isso é muito mais presente. As pessoas já entendem que tem que tu ter um corretor para vender. E tu falasse uma coisa antes, assim, né? O construtor tem que construir, o incorporador tem que vender. Cada um, né? Na sua especialidade. E o corretor é aquele que vai fazer com que isso aconteça. Então, eu percebo ainda que existe nesse sentido, assim, uma evolução muito grande para acontecer, assim, no sentido muito cultural isso ainda, sabe? É muito presente porque eu considero Bento uma cidade pequena, né? Comparado com outros mercados. A gente está crescendo, né? A questão do imobiliário, que nem a gente falando aqui das garantias, né? Da construtora, fazer
a incorporação, registrar, né, toda a questão legal, negativas, enfim, né, que é a due diligência, né, que é uma complexidade muito grande, que quem faz é o assessoramento da imobiliária, do corretor, especialista na parte jurídica, né. Então, nos Estados Unidos, lá, recentemente foi para São Paulo lá num evento, e 95% das transações são feitas por corretores. Ou seja, Brasil, 35%, olha o crescimento tamanho, né? Que a gente tem, a profissionalização que a gente precisa ter, né? Sim. Porque... E oportunidade também, né? O leigo, né? Que eu digo assim, quem não está no nosso dia a dia, né? O apartamento está entrando na negociação, qual que é a diferença, né? Até para a construtora, se vale ou se não vale. Sim. A gente discute muito o mercado imobiliário, né? O corretor, entre construtora, né? Antes do assado aqui a gente estava trocando figurinhas e comentando o que dá certo, o que não dá certo. Então, o corretor, ele é a borbulha do mercado, né? Ele sabe o que está acontecendo e sentindo a temperatura. E o construtor sempre querendo ter oportunidade melhor de momento, né, para construir. Mas o corretor, ele é fundamental nesse processo. Ele é fundamental tanto para o sucesso ou como o não sucesso, né? Então o corretor aí, ele tem uma função assim de extrema importância, que ele vai poder, normalmente ele conduz o negócio, né? Então se ele estiver preparado, se ele tiver assim com todo, digamos, o tema de casa feito, assim, dificilmente vai dar errado, né? Dificilmente vai dar errado, porque o cliente, ele quer ter segurança. E a experiência dele também, né, das negociações, né, conduzir com a construtora também é muito importante, porque eu já perdi muita venda, porque, cara, inexperiência, a gente tem a ansiedade, às vezes, da venda e acaba querendo acelerar um processo que às vezes é da pessoa, né, do cliente ali, que tem que sentir, tem que ver, né, e como que é essa... E cada cliente tem o tempo, né? Exato, né, como construtor, assim, como é que é sentir isso aí também, né, que a gente falou do cliente, né, o cara vir na obra, né, ver o processo de andamento da obra, de estar escolhendo um piso ali, ver o final e como é que é um pouco, conta essa jornada do teu cliente, assim, a satisfação de poder entregar um imóvel que a pessoa sonhou a vida inteira. Eu vou pegar aquilo que tu me fez a pergunta antes, assim, né, porque eu fiquei agora pensando nisso. É um processo longo, né, e eu vejo assim que para nós também a gente acaba se apegando também, porque o empreendimento que tu fica tantos anos assim, isso acaba, tipo um filho quase. Porque, antes dele chegar aqui, antes de começar, ele tava olhando aqui, olha, isso aqui tava, não sei, tava conferindo, né, só para ver se foi feito, né, isso aí quem já foi construtor sabe como é que é a conferência depois, né? Né, e é assim, faz parte, né, então esse processo todo é um processo muito legal e é algo também que a gente está tentando sempre fazer com que seja mais presente na vida do cliente, principalmente, para ele entender. Eu acho que isso é legal, né? O cliente entender os processos. A gente faz um evento em todos os empreendimentos que se chama Perfeito, né? Que o perfeito, o cliente, a gente leva ele na obra e o cliente, dependendo da fase da obra, ele assenta o tijolo ou ele faz o reboco. Para ele ver como é que é. E ele bota a mão na massa mesmo, sabe? Ele bota a mão na massa mesmo. Aqui no Aquila, por exemplo, além de ter feito isso, a gente pegou e fez um quadro com pedaços de cerâmica preto e branco. Ele já tinha todo o desenho feito do símbolo do Aquila. Então, cada cliente ia lá, pegava um pedacinho de cerâmica quebrada, botava um pouquinho de cimento cola e colava lá exatamente no quadro. E é o quadro que está aí na entrada. Então, todo mundo que entra aqui, tem que comprou, ali. Tem uma parte dele ali. Então acho que o cliente entender a realidade, entender como é o processo, a parte manual, né, é muito importante, porque eu acho que se torna tudo mais natural depois, né, ele poder, assim, dizer assim, ir no churrasco, né, não, eu fui lá e lá eles faziam assim, não, porque eu vi, não, eu fui lá e eu vi, entendeu? Então acho que isso aí, essa informação, quanto mais a gente puder passar, quanto mais puder estar presente na vida do cliente, melhor vai ser o relacionamento e para ele também ele vai se sentir mais seguro, né? Então acho que é bom essa troca, é muito saudável. O feedback também, porque o empreendimento que
quando é concebido ali, né, arquitetos, a construtora, imaginando, né, o tamanho do salão, dessa vez, faria um pouco maior, um pouco menor, né, as exigências, e só vai ser final mesmo com a ocupação. Exato. E não tem como a gente projetar a ocupação, o uso, né, porque exatamente. A pandemia tá ali, que a gente comentou anteriormente, hoje a área externa, antigamente ninguém fazia uma área externa nessa... Aqui do Aquila, perfeita, né? A ambientação na entrada, já tem esse convívio. Né? Antigamente era fechado o muro, aí internamente. Hoje tu já tem essa visão com a rua, né? Isso mudou muito no mercado, né? O cliente ele aceitava obras mais tradicionais, né? Eram mais fáceis. Hoje não. A exigência lá é maior. A pandemia trouxe muito isso, né? Assim, de tu poder estar mais num ambiente onde que tu consegue conviver mais, sair fora do apartamento, poder estar mais em contato com a natureza. Então, isso mudou bastante. A gente percebe que os empreendimentos foram evoluindo nesse sentido, entregando muito mais áreas de lazer, né, do que... E isso, se tu pegar de 5 anos para trás, não precisa falar muito tempo, exatamente, né? Isso que eu digo, né? Foi muito rápida essa transição, né? Foi. Dos empreendimentos, até outros empreendimentos antigamente, era só os de alto padrão. Hoje, né? É básico, né? A infraestrutura é básica, isso já vem natural, né? Já vem natural, né? Até que muitos hoje empreendimentos não tem vaga de garagem, né? Que o carro não é mais essencial. Não é mais essencial. E é muito mais essencial o convívio, né? Então, a piscina, o salão de festas, né? A estrutura, os serviços, né, que o empreendimento oferece, né? Acho que a facilidade, né? Que nós tinha comentado antes também, né? Acho que a facilidade, assim, de empreendimento, ele poder te entregar algo a mais sem tu ter que depender muito de sair do empreendimento. Então, acho que isso vai vindo, né? Digamos, esses implementos aí de tu descer no empreendimento, que existe muito no Airbnb hoje, que aqui ainda não está muito presente, mas que vai mudando, de tu descer, tu ter um mini bar, tu ter alguma coisa. O convívio, né, que nós tínhamos comentado antes, né? Que tu falou, agora acabo ficando mais em casa, ou seja, tu fica mais em casa do que o que? Eu vou na piscina, mas eu não vou ser. Cara, muitas vezes, né, para quem gosta de água, de pescar, só ver a água já é tranquilidade, pelo menos para mim, né? Eu digo, um espelho da água, eu digo, cara, eu posso passar aqui, faz um churrasco, fica conversando, tu fica na volta ali, tu molha o pé só. Né? Até vi um empreendimento ultimamente, era só um espelho da água no piso. No dia de verão, o cara só molhar o pezinho, né? E só ter o contato com a água, só tu ver a água, né? Por mais que a gente diga ali, às vezes, as dificuldades da construção, né? Porque problemas que tem, vale esse esforço, né? Vale. Concordo. Esse desafio aí, né? Que é essas áreas de vivência. Mas é isso aí, ó. Tá saindo mais uma... Agora aqui tá no ponto, aqui, ó, se o cameraman, né, para pegar aqui, ó, chegou a dar estrelinho. Aqui agora eu já tô showman, né, aqui já soltou agora. Soltou. Né, ó, já tá profissional demais, a produção aqui, ó, produção. Ó. Não precisa nem editar nada. Não, aqui é tudo ao vivo, né. Então, né, assim, o público, assim, em geral, assim, enxerga a construção, assim, de uma maneira fantasiosa, eu vejo, assim, né, os incorporadores, porque é fácil, porque são valores altos, né, mas os custos são altíssimos, né, e a gente vive, assim, num ramo que eu te diria, assim, que se tu pegar entre todos os setores, talvez seja o de maior risco disparado, né, porque a gente lida com um produto que entrega num período longo de tempo, né? Então essa percepção que é fácil, não, é o contrário, talvez é o mais difícil que dos setores seja o nosso, mais desafiador, talvez não vou falar difícil, mais desafiador, porque a gente vive numa realidade de risco sempre, né? A gente passa por eleições, a gente passa por pandemia, a gente passa por enchente. De uma obra tu não pode parar, né? E tu não pode parar. Então, assim, quem passou por isso, que viveu essas coisas, assim, sabe, são coisas que te fazem pensar, são coisas que te fazem analisar se tu faria um negócio de novo, igual, se tu não faria, porque o risco é muito grande, o risco é teu, né? O risco é teu, né? E quem comprou tem que receber. Né? E hoje vocês têm mão de obra própria, né? E terceirizada. Hoje, quantas pessoas dependem, né, da
a construtora? Nós temos em torno de umas 70 funcionários, mais ou menos, assim, 60, 70. Tem muita rotatividade, não tem como, né? Tem muita rotatividade, né? Dependendo do estágio da obra, aumenta. Então, com terceiros chega a ser. Com terceiros, aí pode chegar até 100 pessoas tranquilamente num nível de fase de acabamento. Então, é bastante responsabilidade, assim, né? Em relação à entrega, né? Então... E visão de futuro aí para a construtora, o que tu... Cara, eu acho assim, ó, que... Sem pensar, vamos dizer assim, sem pensar assim, tanto naquela questão da financeira daqui a pouco, né? Eu digo assim, o que tu imagina, assim, para a Parisotto assim, daqui a... A Parisotto, assim, ela, por ser uma empresa familiar, nasceu aqui, então eu acredito que sempre a gente vai ter uma estrutura aqui, independente se o mercado ele estiver bom ou não, se ele for pujante ou não, sempre vai ter algum investimento no município pelo fato de a gente querer estar aqui também. Mas como investimento, como negócio, né, a gente tem que olhar para fora se a gente pensar em crescimento, né? O mercado aqui entendo que ele não consegue acompanhar a demanda que a gente entende necessária para que a empresa possa crescer mais. Né? Eu entendo que é um mercado assim, é um mercado muito fechado aqui, então assim eu sempre brinco assim, né? Bento vende para Bento. É claro que não vende só para Bento, mas a maior parte das vendas elas são para quem está ou Bento nas proximidades. Então ela te obriga, né? Os próprios custos que se tem em relação à execução de tu tem que detonar, tu tem que descer sobre o solo. Sim, teu custo é o mesmo, aqui ou na praia ou em Gramado é o mesmo custo, né? E então a gente está olhando já mercados no litoral, Torres vai ser um dos próximos mercados, a gente recentemente já adquiriu um terreno, então estamos já olhando um segundo, tem alguma coisa que a gente já está olhando para talvez Santa Catarina, outros mercados aqui mais próximos, então a gente está sondando, mas é inevitável assim o caminho expansão, né? Não tem. Porque aqui é um mercado muito limitado e por exemplo, o litoral, né? O litoral de Santa Catarina, ou mesmo o litoral gaúcho, né? Tu vende para o estado inteiro, tu vende para fora do Brasil, então ele te permite tu ter uma permeabilidade muito maior, né, do que aqui. E um comparativo que eu digo assim também do nosso litoral aqui, né, o gaúcho por ser bairrista, descobriu o litoral, né, então começou a ter estrutura na pandemia, Capão, Xangri-Lá, Torres, né, e as pessoas sentiram o gostinho de que o catarinense, né, já tinha de Itapema e Balneário, então... Verdade. O gaúcho vai dizer, cara, mas eu não quero ir para Itapema e eu nasci em Curumim, né? Fiquei passando o verão em Curumim, eu quero ficar em Curumim, eu quero ficar em Capão, é para onde eu vou, onde eu tenho meus amigos, né? E o gaúcho aí começou a querer também, né? Qualidade de vida, temperatura, né? E o que eu percebo assim do mercado, do nosso mercado, porque o maior mercado comprador do litoral é o da Serra, disparado. Eu não tenho a menor dúvida. Que os também corretores vêm para cá vender, né? Exatamente. E o que eu percebo também é que houve um amadurecimento também dos próprios clientes em relação a isso, porque eu sempre digo assim, tudo muito recente, né? Vamos pegar 10 anos para cá, que eu acho pouco, 5, mas vamos falar de 10, para eu falar uma coisa mais assim plausível. Cara, quanta gente que tu conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, cara, que comprou lá em Itapema, Camboriú, cara, lá em cima, bombinhas, enfim, todo o litoral de Santa Catarina é lindo, é maravilhoso, tu vai lá, tu quer comprar, porque é atrativo. Só que depois, quando que começaram a entender que tu tem que pegar uma estrada, tu tem que ficar ali 7, 8 horas numa estrada, tu tá sujeito a um acidente de trânsito, pouco, né? Engarrafamento, e aí, como tu tem pouco tempo, tu acaba fazendo o quê? Medindo, né? Botando como prioridade. É muito longe, tu acaba não indo mais lá. E aí o mercado gaúcho, litoral gaúcho, começa a se tornar uma opção muito mais viável para quem fazia essas, digamos, aventuras, né? Hoje já enxerga esse mercado como uma realidade, né? Então, e a pandemia também veio a fortalecer isso, né? Então... A infraestrutura que hoje tem lá de hospitais, né? Também, então
terminaram um já em Xangri-Lá, está sendo feito outro em Bem Capão, legal, né? Bem legal. Então, bem legal. Né, qualidade de vida aí e segurança, né? Não adianta tu se mudar para lá, preciso de um hospital, vou ter que voltar para Porto Alegre, né? Então isso facilita, né? Eu gosto muito de praia, gosto muito de pescar na praia, né? O nosso litoral aqui, eu tenho uma paixão muito boa porque no inverno é uma tranquilidade, é uma paz, né? Tem o vento aí, tem as intempéries, enfim, mas é muito bom, né? E tá pertinho aqui, tá perto, né? 2 horas e meia, 3, tu tá lá, né? Vai embora agora tudo duplicado, né? Aqui, vai fácil, volta fácil, com a qualidade, né, de estrada, infraestrutura que a gente diz, né? Infraestrutura que manda hoje. Né? A gente pega a rota aqui, tu fura um pneu, tu vai pela freeway, tranquilidade e vai embora. Né? Isso eu acho que é uma coisa assim que também o pessoal vai aprendendo também, né? Tu faz um trajeto um pouquinho maior, mas tu vai com tranquilidade. Né? Eu tava aqui servindo a carne aqui, conversando contigo, antes eu digo, se a gente começasse a falar de problemas de obra, tinha que ter uns 3 episódios aqui, né? O pano, né? A facilidade. É verdade, né? A obra, ela tem bastante assunto, né? Eu ia te dizer, né? A churrasqueira, como é que é pra fumaça, pro ralo. Cada um tem uma teoria aí, né? De técnica. Como é que é? Pode divulgar ou é escondida as 7 chaves da técnica de não voltar a fumaça? Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Cara, não voltou nada, né? E é no primeiro andar. É isso aí, aqui no primeiro andar, verdade. Mas, Joe, quero te agradecer, né, a presença aí, que prontamente respondeu ao nosso convite e aceitou, né? É um prazer ter feito o assado para ti, porque é uma família que está em Bento Gonçalves construindo juntos, né? Quantos anos? 50, 40 anos? Quando pegar meu pai, né? 50. Né? E pretende ficar e evoluir, a gente sabe das dificuldades, né? Dos desafios e a gente tenta trazer no assado aqui a visão né? mais leve, né? Mais possível aqui do mercado e espero que tu tenha gostado, né? Que desejo todo sucesso aí para Parisotto e para ti também. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu queria te agradecer pelo convite, eu fiquei muito lisonjeado aí pelo convite e achei a tua iniciativa fantástica. Eu torço que e assim, acredito que vai dar muito certo, além de torcer. Eu acho que meu desejo é que tu continue fazendo isso. Eu acho que esse trabalho que tu está fazendo, né, é fundamental, né, para que as pessoas te conheçam os convidados. Acho que isso só tem a ganhar, todo mundo ganha. De uma forma descontraída, como tu falasse, de divulgar as coisas, e ao mesmo tempo a gente está passando, né, um lado mais humano, né, o dia a dia, conhecer como é que é a vida, a rotina das pessoas. Então, continue assim, né, para ti, para Inbox, aí, fantástica iniciativa, e conte com a gente aí naquilo que for preciso aí para o futuro aí, tá? Sucesso para o programa. Muito obrigado. Tá? Então, pessoal, muito importante para nós, comente, compartilhe, curta. Um assado no ponto certo com o Ricardo Cobalcini. Muito obrigado a todos vocês. Aí, tu tá bom já, hein, cara? Tu tá bom, hein?